Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio Profissão Cuidadora. Esse programa é feito para cuidadoras que querem se tornar mais qualificadas, valorizadas e conquistar uma renda muito maior com o seu trabalho. Então, eu sou Eliette Cury, psicóloga e empresária na área de cuidados. Eu sou a Kelly Luana, técnica de enfermagem e coordenadora técnica na área de cuidados. E hoje vamos falar sobre um tema que dói em muitas cuidadoras. Por quê, hein? Por quê? Porque tantas cuidadoras se sentem exploradas. E como mudar isso? Quando a gente fala em cuidadora explorada, a gente está se referindo àquela profissional que aceita fazer tarefas que não são dela. Cozinhar para toda a família, fazer faxina, cuidar de animais, além de cuidar da pessoa idosa. Isso é exploração. E acontece porque a família não enxerga a cuidadora como uma profissional, mas como uma ajudante para tudo, sabe? Aquela faz tudo na casa. E a gente sabe que esse assunto é uma dor mesmo de várias cuidadoras e a gente está sempre se repetindo nessa questão, porque a gente acredita que quem pode mudar essa realidade é você. A sua mentalidade, a maneira como você faz o seu trabalho, como você se apresenta, é o que vai... Porque nem sempre a família tem consciência de que essas duas coisas... São funções diferentes e distintas. Exato. Não podem coexistir. Antigamente, a empregada doméstica acabava cuidando do pai, da mãe, e isso foi se misturando. A história começa lá, né, que a cuidadora era normalmente, né, a dona da casa, que era a pessoa que fazia tudo e também já cuidava dos idosos da família. Isso. Né? E aí isso mudou, aí foi a empregada que acabava ajudando a cuidar dos idosos, e isso é uma cultura ainda muito presente. Muito presente na cabeça das pessoas. Então, no ponto de vista, a cuidadora é aquela que faz tudo na casa e ainda ajuda a cuidar do idoso, ou vice-versa. E toda hora a gente vê nos comentários que as pessoas... porque eu faço um monte de coisa e aí eu não sou reconhecida, tudo que eu tô ajudando a mais fazer. Gente, é muito importante. Exploração não é parte do trabalho da cuidadora. A função da cuidadora é clara: acompanhar, assistir e dar suporte à pessoa idosa ou à pessoa assistida, sempre com foco em saúde, bem-estar e segurança. Então, e por que a cuidadora acaba entrando nessa questão de fazer tudo? Por quê? Você tem alguma ideia do que faz a cuidadora aceitar esse tipo de situação? Será que na cabeça delas passa que se elas fizerem tudo vão ser mais valorizadas, aceitas, mais valorizadas? Aceita sim, valorizada não. Ou a pessoa de repente vai reconhecer esse trabalho e remunerar ela melhor? Ou ela tem medo de perder a vaga porque outra vai fazer, né? Só que a outra vai fazer o quê? Manter essa situação de exploração. E se continuar nessa bola de neve, isso não vai mudar nunca. Quem vai ter a ousadia de interromper esse processo de exploração? Quem vai conscientizar as famílias de que, ou a sociedade, né, no modo mais amplo, de que cuidar da casa não é função da cuidadora, mesmo porque você tem um monte de coisa que você pode fazer com o seu assistido, que se você for cuidar da casa... Não dá tempo, é inviável. E a gente não tá querendo falar mal de cuidar da casa, pelo amor de Deus, não é nada disso. Toda vez a gente precisa falar assim, olha, não é contra cuidar da casa, que as pessoas que cuidam da casa não se sintam ofendidas, mas é porque são outra funções diferentes. E o estudo é outro. Sim. A pessoa que cuida de alguém e não tem formação especializada, não tem formação clara sobre o cuidado, ela vai fazer coisa da cabeça dela que pode não estar certo, que pode não ser o jeito mais fácil, ela vai estourar a coluna dela, vai estourar a parte, alguma questão do corpo físico mesmo, né? A própria capacidade de lidar com uma pessoa, por exemplo,
que tem uma demência, Uma demência. não é qualquer um que sabe lidar com isso, e muito menos os familiares, que tem toda uma questão emocional de culpa, de ter que cuidar porque é minha mãe, de ter que cuidar porque é meu pai, e nem sempre fazem a coisa da forma correta. Então não são profissões ou são funções diferentes. Completamente diferentes. Exatamente. Então você precisa sim ter conhecimento técnico e outros mais que a gente fala que é como tem que ter um pouco de psicologia para lidar com as personalidades da família, tem que saber lidar com pessoas que querem que você faça tudo do jeitinho que elas querem, que eles estão acostumados, a fazer com querem a fazer. Quer que você seja um clone deles, né? Tem que saber negociar, tem uma série de coisas que vocês precisam fazer, mas precisa ter o conhecimento técnico com foco nessa saúde, no bem-estar, na segurança. E foi o que a Eliette falou, né? Alguém tem que começar a dar o basta, né, Eliette? A dizer um não. Então, se você entrevista uma cuidadora que fala não, não é a minha função. A segunda cuidadora também fala não é minha função. Isso. A terceira também, ele fala assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. Né? Já tive 3 profissionais aqui que me falaram que essa não é minha função. Então ele já vai estar ali um pouco ciente de que talvez que ele contrate a pessoa que fale sim, ela não seja tão qualificada quanto aquelas outras que passaram ali. Isso mesmo. E você, se você quer aceitar, aceite, mas não reclame depois que você não é valorizada. Eu entendo, a gente entende que às vezes a questão financeira grita, é preponderante, vai ser mais importante porque às vezes você está precisando ganhar. Então entenda que isto você está fazendo porque você precisa, mas isso também vai fazer com que a oportunidade de melhorar a sua vida profissional, de melhorar a maneira como a cuidadora é vista, vai demorar mais também. E vai te prejudicar, porque infelizmente a gente não vai conseguir ser vista, né, Eliette, dessa forma, como uma profissional. Porque normalmente, quando a gente está vestida para trabalhar como cuidadora, então você está normalmente de branco, você está com jaleco, você está limpa. Então imagina uma cuidadora que está ali fazendo faxina. Nossa, é verdade. Toda suada, toda despenteada, porque infelizmente, até a gente quando vai fazer na nossa casa, né, Eliette? É o dia que o cabelo tá oleoso, tá amarrado aquele coque pra cima. E imagina você tá desse jeito e você vai lá aquecer um alimento pro seu idoso. Não, vai limpar o fogão e a gordura, né? Mancha tua roupa. Vai fritar alguma coisa. Então, assim, o próprio familiar vai chegar e vai ver aquela profissional toda desdenhada, né? Toda descabelada, suada, e aí não entende por quê. Mas por quê? Tá ocupando uma função que não é dela. A gente não pode ocupar 2 funções diferentes para o mesmo atendimento. Eu acho que é importante a gente esclarecer que sim, você vai, como cuidadora, você não vai ficar só cuidando do assistido. Existem momentos que a pessoa mora sozinha e você precisa fazer a comida dela, mas veja, nós estamos falando de uma situação onde você acaba passando de fazer alguma coisa para o assistido para todo mundo. Limpar a casa inteira, fazer faxina, independente se você está trabalhando só com uma pessoa ou você está trabalhando na residência que tem mais familiares, você não tem que fazer faxina, não. E isso, quando a gente fala do bem-estar do idoso, engloba também, né, Eliette? Manter o ambiente que ele está organizado, manter o ambiente que ele está limpo. É importante, né? Isso tem que acontecer. E isso vai acontecer, isso é fato, até porque faz parte do bem-estar e da saúde dele. Então você vai pegar o lixo, você tem que recolher o lixo e tem que levar na lixeira, faça isso no final do expediente, porque aí você já está indo embora, né? Você tem que fazer alguma coisa para casa, tenha claro até onde você tem que ir. Até onde você tem que ir e para quem você vai fazer. Então, se você precisa preparar a alimentação, o seu idoso, e não a mais. Ah, mas é que eu vou preparar também para o filho, porque ele também vem almoçar. Isso tem que estar muito esclarecido no começo. No início do seu contrato. Não adianta depois, no meio do negócio, você falar que não vai fazer. Aí fica complicado. Exatamente. Então, no início, mas o senhor também almoça aqui? Então, mas eu tenho que deixar claro que a alimentação eu preparo apenas para o seu familiar. E tá tudo bem. Né? Você precisa estabelecer esses limites logo no início. Porque fica ruim depois, né, Eliette? Estabelecer limite é difícil para todo mundo. Você pensa numa educação de um filho. Quanto que a gente sofre quando a gente precisa dizer não para um filho, né? Mas por quê? E para que eu estabeleço um limite? Para que ele saiba
qual é até onde ele tem que ir e até onde ele não pode ir. Ou qual é o certo e qual é o errado. E ele tem que saber se defender e saber viver, né, com os limites que a vida vai impor também. Então, você tem que aprender a lidar com limites e a colocar limites, mas não é uma tarefa simples. Tem que ter técnica para isso também, tem que ter conhecimento para isso também. Então, tem gente que é mais inseguro, tem gente que fica com medo. Ah, mas se eu fizer isso eu vou ofender, se eu fizer isso, né? É difícil, tá? Então, tá vendo como a gente está falando de coisas que são muito mais do que cuidados? A cuidadora, ela realmente precisa muito mais conhecimento do que só aquele do cuidado mesmo, né? Como é que você aprende a negociar? Como é que você aprende a colocar limite? Porque a Kelly falou, tem que ser no começo. Não é depois que você vai falar que não pode. E aí no meio, o que acontece, né? Você não fala um não, porque você já cedeu ali no início. Então aí o familiar vai almoçar, e aí você não falou um não, você não estabeleceu limites, e aí você fica com aquela cara feia, de insatisfeita, da pessoa que está sendo explorada, e nem tem como, naquele momento... Parar de ser. Porque já ultrapassou o limite. Né? Infelizmente, não tem como você voltar atrás desse momento. Então, e por que esse tema é uma oportunidade, gente? Porque quando você aprende a se posicionar como cuidadora profissional, a exploração dá lugar ao respeito, ao reconhecimento e ao quê? A melhores salários. Aí sim, você tem a oportunidade de mostrar que você vale, que seu cuidado vale mais. E a gente conhece profissionais que ganham mais de 4 mil, mais de 5 mil reais. E isso é verdade. E assim, a gente vê os comentários, né, nos nossos posts, mas não é possível, porque não é verdade. Gente, é verdade. Mas você é essa cuidadora qualificada? Porque se não diferenciada, for, infelizmente, não é possível. Não vai ganhar. Não vai conseguir mesmo. Mas se você for especializada nesse cuidado, né, vai ser possível sim, e a gente pode provar. E ainda por cima, você vai ter mais chances, não estou falando que o caminho é só esse, mas você vai ter mais chances de se posicionar em casas de pessoas mais abastadas, que têm mais poder aquisitivo e vão poder te pagar mais. Eu conheço muita gente que ganha muito bem em casas de família rica, não é? Eles querem uma pessoa com qualidade no cuidado, com qualificação diferenciada. Se for assim, você vai ganhar. E não é sorte do cuidador que caiu na família rica. Né? No mínimo, ele é diferenciado dos outros. Né? Então, nós temos alguns exemplos. Então, assim, cuidadoras que seguiram o nosso método e aprenderam a se posicionar, conseguiram sair de vagas onde ganhavam R$ 1.500 para oportunidades acima de R$ 4.000. É o que a gente estava falando, né? É possível, sim, é possível. Claro que tudo depende da sua atitude, da sua vontade de querer fazer e acontecer, né? Nós temos outro exemplo, por exemplo, que as pessoas que já tinham experiência, mas não tinham postura, aí aprenderam como fazer e aí finalmente alcançaram o patamar de mais de 5 mil no mês. E postura, né, Eliette? Não só a postura de vestimento. Sim. Mas é como se portar. Se relacionar. Como se comportar, como se relacionar na casa desse cliente. Né? É saber que a casa não é sua, né? A casa é deles. Você pode estar lá, às vezes, fazendo um plantão de 24, de 12, todo dia, sei lá. Mas a casa é deles e você não está lá a passeio. Você não está lá para fazer amiguinho. Você está lá para trabalhar. E aí vem a parte dos nossos limites, né, Eliette? Porque nós estabelecemos um limite lá com o cliente, mas também nós temos limites que nós não podemos ultrapassar. Isso, seriam os nossos deveres, né? Então nós não podemos ultrapassar. Então é saber até onde você pode ir. Isso é postura. Né? Às vezes até a família te questiona, mas o que você acha nesse momento? A gente não acha nada, né? É bem simples de entender. Quantas pessoas hoje brigam por política? Né? Se você for de uma tendência que não é a tendência política da família, não vai
vai ser bom, Sim. né? Vai dar conflito, vai dar problema. É melhor não misturar essas coisas. Assim como religião. A gente tem exemplos também de pessoas, por exemplo, que tem uma religião, às vezes usa alguns adornos, algumas coisas dessa religião, e acaba tendo preconceito da família em relação a isso. É importante a gente ser assim, como se fosse isento de qualquer... Não torce para time nenhum, não segue religião nenhuma. E não é que você está se anulando. Isso, eu gostei que a palavra estava me faltando. Não é que você está se anulando, você está sendo profissional. Né? Eu estou aqui profissionalmente, eu não estou aqui como sua amiga. Tem gente que está se separando, a cuidadora está lá, não, porque não sei o quê, acho que você devia, porque ele está fazendo isso com você. Não tem! A gente não acha nada, a gente não deve nada, a gente só tem que realizar um bom cuidado, um excelente atendimento. Né? E até porque, se a gente tem essa postura correta, a família nem vai questionar a gente dessas coisas. Exatamente. Assim como também, quando você está com a postura correta, você tem as questões deixadas bem claras com a família, eles também não vão te explorar. Sim. Né? Mas agora eu sei o que você pode estar pensando. Mas todas as famílias querem explorar? Não. Gente, é verdade. Existem famílias que valorizam e pagam muito bem, mas elas só contratam cuidadoras que transmitem profissionalismo. E foi o que a gente já disse aqui, né, Eliette? Se você estiver com uma boa postura, se você for uma profissional de excelência, sim, você vai se diferenciar e eles vão sim pagar mais. E te indicar. E te indicar, exatamente. Até porque nós trabalhamos com pessoas, normalmente com idosos, né, e que infelizmente chegam num ponto da saúde que não tem mais o que fazer, e eles vão te indicar. Olha, eu tive uma cuidadora aqui de excelência com meu pai, com a minha mãe, e eu vou te indicar. Então, essa cuidadora não precisa correr atrás das oportunidades, né? A oportunidade vai vir até ela. Exatamente. E aí, você que tem medo de perder a vaga, o que você vai fazer se você continuar nessa situação você vai fazer o quê? Perder a vaga justamente por aceitar tudo. Ou a vaga de quê? A vaga para ganhar mais, né? Porque você não se valoriza. Sim. Mas não sei como me impor sem parecer grossa. Elas falam isso, né? É exatamente isso que nós vamos te ensinar. Como falar de forma firme, educada e profissional. Sem ofender ninguém, sem ser grosseira, né? Sem parecer arrogante. É verdade, né? A gente vai justamente falar sobre como que a gente pode mudar essa situação. Um jeito errado, por exemplo, a gente já falou, é aceitar essas tarefas todas que não são da função de cuidador em silêncio e esperando que a família vai te perceber o seu esforço, aumentar o seu salário, né? E isso acontece? Não acontece. Pelo contrário, quanto mais você aceita, mais sobrecarregada você fica. Exatamente. E o jeito certo é deixar claro desde o início. A gente fala isso várias vezes, né, Eliette? Quais são as suas funções? Explicar que você está ali para cuidar da pessoa idosa e que outras tarefas não estão dentro do seu contrato. Só um parênteses aqui, a gente fala pessoa idosa porque normalmente essas tarefas que acabam jogando para a cuidadora fazer é quando ela cuida de pessoas idosas. E quando ela está cuidando de uma pessoa pós-operatório, quando ela está cuidando de uma pessoa que fez uma fratura, alguma coisa, aí nem sempre isso acontece. Então, geralmente essas tarefas do lar são solicitadas à cuidadora de idosos que faz. Então, um passo simples que você pode aplicar já no seu próximo plantão, porque aqui também a gente dá a sugestão, né? Na hora que pedirem algo que não é da sua função, responda com calma. E se coloque no lugar dele, né? Por que ele precisa disso? Então, eu entendo a sua necessidade, mas a minha função é cuidar da pessoa assistida. Eu posso ajudar a indicar alguém para essa outra tarefa. Você precisa que eu te indique? Então, né, Eliette, olha isso. Esse tipo de resposta demonstra respeito, mas também deixa claro o seu valor profissional. E é exatamente esse tipo de postura que a gente tanto fala aqui que transforma cuidadoras comuns em cuidadoras altamente qualificadas, valorizadas e bem remuneradas. Agora conta aqui pra gente nos comentários, você
Já se sentiu explorada como cuidadora? E se você quer aprender a se posicionar de forma profissional, conquistar respeito e alcançar uma renda muito maior, aí você vai ter que o quê? Participar da participar da jornada da Cuidadora 5K+, que é um evento online e gratuito que vai acontecer de 29 de setembro a 2/10. Aí, gente, gratuito e online. Você pode fazer do celular onde você estiver, enfim. E a gente vai te mostrar lá o caminho para transformar a sua carreira. Então toque aqui, ó, no link da descrição para garantir a sua vaga. Te esperamos Vem com lá. a gente.